Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, eu sou cientista político. Estamos no dia 4 de maio de 2016. Chega a ser engraçado o que eu vou falar agora, mas não é, infelizmente não. Dilma quer fazer um governo paralelo. Ela não quer sair do poder de jeito maneira, e mesmo que ela seja afastada do poder, ela ainda quer ficar morando em Brasília, morando no Palácio do Planalto e tendo um governo paralelo, né? Quer aviões para poder viajar, para poder fazer campanha contra o próprio Estado Nacional, contra o Brasil, dizendo que sofreu golpe, e tudo isso com gasolina paga com dinheiro público e com apoio do Congresso Nacional. Seria engraçado se não fosse trágico, né? Porque o que acontece é o seguinte: ela quer a autorização do Senado. O Senado não tem esse direito de autorizar esse tipo de coisa. Isso é o seguinte: ela está afastada da presidência, e afastamento da presidência é afastamento total da presidência. Se ela for afastada, se ela for caçar os direitos políticos dela, ela está afastada dos direitos, então ela não tem direito de usar nada que seja presidencial. Não pode. Ela está afastada, é afastada. Entendeu? Afastamento significa isso, que tu estás afastado do cargo e dos poderes. Tu não pode usar outras coisas que participem, que sejam direitos de um presidente. Ela continua sendo presidente, só que ela está afastada. Não, não é bem assim que funciona a coisa. Não é assim que a banda toca. Ela não pode, nesse período, utilizar nada que seja presidencial, sob pena de criar condições para prejudicar o próprio Estado Nacional, o próprio gerenciamento, a própria administração pública, e dificultar de alguma maneira os processos de investigação. Ela deve ser cortada os seus direitos políticos e os seus direitos presidenciais também. Ela não continua sendo presidente da República, não. Ela está afastada dos direitos de presidente da República. E quanto mais cedo o Michel Temer, o Renan Calheiros e o Supremo Tribunal Federal entender isso, melhor para vocês todos, melhor para nós todos, para o Brasil inteiro. Porque ela vai ficar gastando com dinheiro público coisas que é como se tivessem dois presidentes no Brasil. Dilma e Lula estão armando de novo para o Brasil. Eles querem fazer um governo paralelo contra o próprio Estado Nacional, ou seja, dois presidentes criando um contra o outro dentro do próprio país. E qualquer situação, porque assim, o que acontece com o Michel Temer hoje? Renan Calheiros só não está sendo processado porque, se acontecer de caçarem o Cunha, tá, vão ser obrigados a fazer a mesma coisa com o Renan Calheiros. E o Renan Calheiros precisa fazer o impeachment de Dilma. Tá? Então, o Cunha já deveria ter sido caçado. Já deveria ter sido caçado. Mas ele não é caçado ainda, porque tudo que acontecer com o Cunha e o Renan tem mais coisas para ele. Então cai o Cunha e cai o Renan. E a sucessão natural, quem é o vice do Cunha, é favorável ao governo Dilma. Então, no momento, o que acontece? Sai o Cunha, entra o vice do Cunha. O vice do Cunha é a favor do PT. O Renan Calheiros, o Michel Temer está no poder. Ele tem que se afastar. Quem é que vai ficar no lugar do Michel Temer? Em Brasília. Nós estamos num jogo de xadrez de poder. Tá? E deixar Dilma permanecer lá em Brasília é um risco nacional. Ela tem que voltar para Porto Alegre, mesmo que eu não goste daqui da presença dela aqui em Porto Alegre, ela tem que ser afastada do poder. Ela tem que ser, a cassação dela, a cassação dos direitos políticos dela. Ela não tem direito a usar jatinho presidencial, avião presidencial, staff presidencial. Não, acabou. Isso aí o afastamento
desses 6 meses é um afastamento mesmo. Ela perdeu os direitos políticos durante 6 meses. Pode ser que ela continua sendo presidente da República. Não, não, ela não continua. Nesse período ela não é presidente da República. Não é. Ela perdeu provisoriamente, mas perdeu. Tá? E aí, se vai ser definitivo ou não, isso não é... Aí é uma outra situação. Mas ela perdeu provisoriamente esses direitos. É esse o entendimento que eu faço. Se não for esse entendimento que for o executado, e olha, veja bem, vai gerar jurisprudência. Pensem bem se vocês querem que sempre que aconteça alguma coisa similar, ter 2 governantes em um mesmo país, uma mesma nação. É isso que vocês querem? 2 presidentes, um brigando contra o outro? É isso mesmo que vocês querem? Ambos com direitos de usar o staff presidencial? É isso mesmo que vocês querem? Então vocês tomem cuidado com o que vocês vão oferecer e o que vocês vão dar. Primeiro que eu entendo que o Senado não tem o direito de ficar dando alguma coisa para a pessoa que esteja sendo investigada. Se o presidente da República, se o cargo de presidente da República não pode ser processado, tá? Se o cargo de presidente da República não pode ser processado, se o Cunha não pode ser processado, tá? Porque aí por isso ele não pode assumir a presidência, por que a presidente Dilma, uma vez sendo investigada, uma vez sendo processada, por que ela pode ter o material, o staff presidencial? Não pode. Pela lógica, ela não pode. Então, cassem todos os direitos políticos dela, mesmo que provisoriamente. Não permitam que ela esteja lá, utilizando isso, mesmo que provisoriamente. E deem condições de governabilidade para o Michel Temer, para que ele possa fazer os reparos nacionais. Porque senão nós vamos ter 2 presidentes, um agindo a favor e outro agindo contra, e o que estiver fazendo contra vai tentar desmanchar tudo que aquele que fizer através de articulações dentro da própria casa. É o inimigo morando dentro da própria casa. Vocês querem isso? É essa a intenção? Então, tomem cuidado, porque a Dilma não quer simplesmente voltar ao poder. Ela quer destruir os inimigos dela e instalar uma ditadura nacional. É isso que está acontecendo. E ela vai fazer de tudo para destruir esse país, né? Então, ela não deem regalias para criminosos. Se ela é suspeita de crime e ela está agindo como uma criminosa, porque isso é coisa de mente criminosa, gente. Isso é coisa de mente criminosa. Isso é estelionato. É querer levar vantagem sobre o próprio país, sobre o povo brasileiro. Isso é mente criminosa. E vocês vão endossar essa mente criminosa, agir dessa maneira? O povo brasileiro não admite isso. E eu, Antônio Roberto Vinha, cientista político, eu não admito isso. Eu não reconheço ela como presidente mais, e ela tem que ser cassada assim, não só provisoriamente, definitivamente os seus direitos políticos. Se for o caso, consultem o Supremo Tribunal Federal, a comissão que está fazendo esse estudo agora a respeito do que pode ou que não pode a Dilma Rousseff. Por favor, consultem essas situações, porque ela não tem direito a nada. Uma vez ela afastada, ela está cassada, mesmo que provisoriamente, dos seus direitos políticos. É o meu entendimento. Se Dilma for viajar para o exterior, vocês vão ter uma outra situação que vocês não imaginavam. Digamos que aconteça dela ser responsabilizada e criminalizada pelos seus atos. Tá? Ela vai estar fora do Brasil. Ela pode pedir imunidade, asilo político em outro país. Ela vai estar foragida do país. Dependendo do local onde ela for, ela pode não ter nem sequer um acordo de entrega de volta dela. Ou seja, ela vai ficar em outro país articulando uma possível guerra, ou guerra civil, ou promovendo desordem, caos fora do país. É ela e Lula, e o staff dela, todas as pessoas que estão sob possível investigação, que poderiam estar ao lado dela nesse momento.
É isso que vocês querem? Vocês querem pagar um avião, gasolina, para que ela vá, óleo diesel, seja lá o que for, para que ela vá para qualquer lugar do mundo e faça campanha contra o Brasil e ainda se torne foragida, uma foragida política. Dizer que está sofrendo ataque político, é isso? Então pensem duas vezes antes de dar direitos políticos para ela que possam permitir que ela fuja do Brasil. Eu não admito esse tipo de coisa, eu não aceito isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.